processo de construção de algo que é tão valioso, né, que é a ativação de um ecossistema. Então, muito obrigada à Prefeitura, que juntamente com o SEBRAE está investindo financeiramente nesse trabalho. Obrigada a todas as instituições que se mobilizaram e começaram esse movimento. Inclusive, quando o movimento iniciou, eu não fazia parte da equipe que atendia o município, né, eu entrei logo na sequência, pude participar de uma das lives de vocês de mobilização, integro a equipe juntamente com o Nicolas, com o Luiz, e para mim é uma verdadeira honra poder participar, porque eu acredito muito nesse movimento, a minha formação e meu histórico de trabalho está voltado para o desenvolvimento também de municípios, de ecossistemas, então é um trabalho que eu me sinto muito honrada de poder fazer parte da construção. Então eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. E assim, qual é a nossa proposta, né? É fazer uma agenda de alinhamento, de esclarecimentos, de apresentação das nossas duas frentes de trabalho. Então, ao convidarmos, né, algumas pessoas ficaram confusas de como seria composta a agenda. Então, a ideia agora é apresentar para vocês as nossas frentes de trabalho. E, sem dúvidas, esse grupo é um grupo muito, muito, muito heterogêneo, o que contribui ainda mais para a ativação de um ecossistema. Então, acredito que todos nós vamos conseguir aí aproveitar bastante a proposta. Para quem não se apresentou, para quem entrou e não se apresentou, coloca ali no cantinho, no comentário, se apresenta ali, porque nós estamos discutindo, né, a ativação de um ecossistema que ele extrapola Mandaguari, ele é de uma região, então, sem dúvidas, muitos aqui não se conhecem, né, então eu acredito que é bem importante nós sabermos de onde as pessoas são, para que nós consigamos ainda mais extrair o que há de melhor e de conhecimento de todos. Eu vou compartilhar a minha tela para uma apresentação para vocês e só um instante. Assim que vocês estiverem vendo a minha tela, por gentileza, eu acredito que deu. Ok, então eu estou com a minha apresentação aberta. A partir de agora, eu fico sem vê-los, né? Então, podem abrir o microfone e interagir, por gentileza. E eu acredito que hoje, na verdade, é um bate-papo que eu trago. E aí trago um pouquinho mais sobre mim, né? Eu trabalho no SEBRAE com um projeto de potencialização, na viabilização de soluções de inovação e mercado para empresas em constante crescimento. Também trabalho num projeto de startup na ativação do ecossistema de inovação e incentivos de negócios escaláveis. E algo que eu acredito, sem dúvidas, é no empreendedorismo, né? Eu acredito que a transformação, as conquistas do nosso país está totalmente voltado nas mãos da sociedade, né? Está nas nossas mãos, nós não precisamos ficar dependendo apenas de política para isso. E o empreendedorismo é um caminho, sem dúvidas, que nos oportunizará muitas conquistas. E, para isso, eu trouxe o que é a missão do SEBRAE, né? Muitas pessoas ficam em dúvida, o que é o SEBRAE em si, né? Então, o SEBRAE é uma empresa sem fins lucrativos, tá? E nós trabalhamos para promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo. Então, o SEBRAE atua, né? Teve uma professora que compartilhou que atua com educação empreendedora, então nós temos uma frente que atua com a formação do empreendedorismo desde as séries iniciais até a graduação. Nós temos projeto de formação de líderes, tanto líderes institucionais quanto líderes empresariais. Temos soluções para empresas, trabalhamos com o surgimento de startups, também trabalhamos com o ambiente de negócios, onde Mandaguari está conosco no projeto Cidade Empreendedora, na parte de revisão da legislação e construção de instrumentos para que a legislação se torne prática. Temos uma atuação com empresas de alto potencial para que elas cresçam e tragam desenvolvimento para o município. Então, em resumo, o SEBRAE é uma agência de desenvolvimento que, a partir de várias frentes, oportunizam o empreendedorismo como uma forma de desenvolvimento local, regional e nacional. E para hoje nós temos, então, uma agenda com 3 frentes, né? Eu vou explicar para vocês, então, o que é essa nossa atuação, que nós optamos por tratar de 2 frentes, que é o Startup InnovUp, que é a nossa agenda de hoje, e o InnovUp Beginners, que inicia no sábado, o primeiro encontro. Também vamos fazer um nivelamento conceitual
que é bem importante para que nós consigamos dar os próximos passos a partir de um entendimento próximo, né? Eu digo próximo porque cada um tem uma vivência, então é difícil todos nós termos o mesmo nivelamento, mas o conceito ele é importante nós partirmos do mesmo princípio e uma agenda positiva posteriormente. Então, para quem está aqui conosco, nós estamos com 2 agendas em prol da ativação do ecossistema do empreendedorismo e da inovação de Mandaguari e região, que é uma agenda estratégica que nós estamos chamando de Start Inovup, e uma agenda prática para modelagem de negócios inovadores, que é o Inovup Beginners. O Startup Inovup, ele é uma estrutura que foi criada a partir de muitas conversas, a partir de diálogos entre instituições, né? Muitas das instituições estão aqui com a gente agora, entendendo o contexto da cidade de Mandaguari, o contexto da região, aí inclui-se Jandaia, inclui-se as relações, né, de Mandaguari, da região com Maringá, para que nós consigamos propor a ativação do ecossistema de inovação. Então, esse trabalho ele vai ser dividido em 3 etapas, o que nós chamamos de conhecendo, compreendendo e propondo. Dentro dessa estrutura, nós teremos, então, alguns encontros que nos oportunizará galgar essas etapas, né, caminhar por essas etapas, para que, de fato, lá no final do ano, nós consigamos entender se, de fato, há condições, né, há estrutura para que nós consigamos ativar esse ecossistema. Então, hoje, é o nosso encontro na etapa do conhecendo, que é o de nivelamento conceitual. Depois nós vamos para a semana que vem, onde nós teremos uma agenda, que é uma visita técnica online no ecossistema de inovação de Santa Rita de Sapucaí. Teremos uma dinâmica de processamento desse case. Entraremos na etapa do compreendendo, que é a compreensão da realidade local, falar mais sobre Mandaguari e região e os impactos que um ecossistema pode promover a partir do que nós temos hoje. A análise das perspectivas de crescimento e desenvolvimento. Também teremos uma agenda que nós estamos chamando de propondo, que é a construção da estratégia de ação, a ativação de entidades, empresas e pessoas que são essenciais no ecossistema de inovação e a proposição de uma agenda para 2021. Para isso, nós temos um cronograma, então tá aí o nosso cronograma. Depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. Para quem está no grupo do Whats, vou compartilhar por lá. Para quem não está, também coloca aí nos comentários o telefone, ou no final eu passo meu telefone e vocês me chamam inbox, eu incluo vocês no grupo, para que lá nós consigamos compartilhar materiais e aproveitar mais desse grupo, né, tão heterogêneo aí, em prol de um ecossistema ativo e efetivo. E, como eu disse para vocês, nós temos a nossa agenda que vai além do Start, que é o Inovap Beginners, e que aí sim nós pensamos numa estrutura de envolver acadêmicos, empresários, pessoas que fazem parte da região de Jandaia, de Mandaguari, que querem modelar os seus negócios. Então, essa é uma agenda que ela tem aí parcerias com instituições de ensino, FAFIMAN, o FPR e o colégio, né, que a professora Marlene está conosco. Nós teremos, então, um evento que vai acontecer na quinta-feira. Nós não lançamos ele oficialmente antes do nosso primeiro encontro para que nós não gerássemos aí confusão quanto às agendas, né? Então, nós vamos lançar essa agenda oficialmente amanhã. Quinta-feira, nós teremos um encontro para tirar dúvidas sobre o que será o Inovap Beginners. E já no sábado, a gente já começa essa agenda positiva no sentido de começar a modelar negócios numa vertente mais inovadora. A Gabriele está aí, ela sabe do que eu estou falando. Como que você pega uma proposta, uma ideia de negócio e transforma ela num formato escalável, num formato onde você consegue nascer grande, né? Nascer numa estrutura grande, pensando diferente e rompendo fronteiras aí do que diz respeito a um modelo de negócio tradicional que nós já conhecemos. Vai ser uma jornada de 5 workshops temáticos, com mentoria, com a tutoria de representantes das instituições de ensino, e todo esse compilado vai resultar num encontro final aí, onde nós teremos PITs que vão apresentar, dos participantes que vão apresentar ideias para nós. Então, o conteúdo está dividido, né, em 5 workshops, que é a descoberta, a ideação, a validação, a prototipação e o pitch. E vamos fechar com um grande demo day, para que essas equipes se apresentem e, de fato, nós consigamos ver o tanto que nós conseguimos extrair aí no que diz respeito à modelagem de negócios.
A estrutura, então, da descoberta, ele vem na proposta de nós mergulharmos na metodologia do Design Sprint, que é como validar isso no sentido de trazer essa ideia para descobrir se, de fato, ela tem a condição, a partir da criatividade, de métodos inovadores, de ser performada. A ideação, que aí sim é olhar para o futuro, é olhar o quanto eu consigo atender demandas que são demandas do presente com essa vertente do futuro, de atender além da nossa região, né? Como eu disse agora há pouco, no crescer, já nascer grande, né, ele vai além, ele extrapola os dados e a análise local. Depois nós vamos para a oficina de validação, onde nós temos várias ferramentas gratuitas para ensinar a validar esse negócio, e aí nós temos toda uma rede em prol do processo de validação que nós podemos acionar. A prototipação, que é fazer o negócio funcionar numa versão MVP, né, que é um modelo que a gente precisa testar, ir além de ouvir a opinião daqueles que nós conhecemos, mas ouvir mesmo o mercado, se a nossa solução é algo que o mercado vai aceitar. E o pitch, que é fazer essa ideia chegar de uma forma muito prática, muito objetiva para a sociedade. Então, esse é o nosso cronograma, né? Nós encerramos as inscrições ao meio-dia de sexta-feira. Nós já estamos com as inscrições acontecendo, tá aqui a carinha do nosso portal de inscrições, o link. Estamos com uma profissional, a Rose, entrando em contato com acadêmicos, com pessoas que participaram das nossas lives, para que essas equipes se inscrevam. Serão equipes de 3 a 5 integrantes, e é uma agenda prática, uma agenda da experimentação, da prototipação, da oportunidade de fazer um negócio surgir. E aí um dado que eu gosto muito de compartilhar, que diz que foi um dado feito de uma pesquisa recente, feito com as instituições de ensino no Brasil, onde 28% dos acadêmicos disseram que têm acesso ao conteúdo de empreendedorismo durante a graduação, e menos de 2% tem a oportunidade da prática empreendedora. Então, está aí, né, todo um movimento que é o movimento do InoVup, oportunizando para Mandaguari, para Jandaia, essa participação num processo de experimentação de empreendedorismo no modelo inovador. E teremos uma live na quinta-feira, e aí, porque na quinta, né, já encerrando as inscrições, eu sei que tem instituições de ensino que estão em semana de prova, então a gente optou por fazer a live, uma live de case, né, trazer acadêmicos que já participaram de agendas como essa, o quanto eles conseguiram performar e para o mercado, e aí a ideia é fazer com que essa agenda positiva nos oportunize esse processo onde nós consigamos, de fato, fazer com que o empreendedorismo ele chegue às pessoas, né? Ele, de fato, consiga apresentar o quanto esse processo de aprendizagem pode contribuir para o município. Então, agora eu vou entrar. Alguém tem alguma dúvida quanto a essas duas agendas? Então, a nossa agenda de hoje ela é uma agenda mais institucional mesmo. É como fazer o empreendedor ter um ecossistema que o favoreça para que ele consiga crescer e se desenvolver. E aí eu vou entrar no alinhamento conceitual. E a outra agenda, que é o Startup Beginners, já é uma agenda mais da prática, mão na massa. Eu vou aprender a metodologia, eu vou conversar, vou praticar o networking com outras equipes, vou validar a minha ideia. Não necessariamente precisa ser a sua ideia, você pode embarcar na ideia de outras pessoas. E aí, até a ideia de começarmos essa agenda hoje aqui com vocês é para que nós possamos, juntamente com vocês, mobilizarmos equipes para estarem conosco nessa jornada empreendedora. Tá ok? Então, eu vou voltar aqui compartilhar a minha tela e vou trazer para vocês, então, a proposta. Vamos lá, do Start. Então, agora o meu convite a vocês é que nós façamos o nosso nivelamento conceitual. E para isso, eu vou soltar a nossa primeira enquete da noite. Vamos participar, eu preciso da participação de vocês nesse processo, porque processo de construção não tem como fazer sozinho. E a primeira enquete que eu trago para vocês hoje é: você sabe o que é ecossistema do empreendedor? Sim ou não? Só para eu ter uma ideia de como que está aí o processo de compreensão do tema que a gente vai trabalhar.
Vamos lá. 27% sim, 73% não. 75% não. Legal, pessoal, isso mesmo. Vamos trazer aí, porque agora é hora da gente explorar e, de fato, entender, né, o que é essa agenda que a gente criou aqui. Então, 75% do grupo respondeu que não sabe o que é um ecossistema do empreendedor e 25% diz que sim. Tá aqui a carinha da nossa enquete. Então, vamos lá. Por que a gente está trazendo, né, esse conteúdo? Porque, na verdade, o ecossistema por si só ele já existe. E eu só estou aqui porque, de alguma forma, vocês se organizaram e fizeram uma agenda ao qual o Sebrae faz parte dessa agenda. E nós chegamos, então, nessa proposta de discutirmos essa que é uma temática tão importante. Então, o ecossistema do empreendedor, né? Eu trouxe duas definições, o ecossistema do empreendedor e o ecossistema de inovação, mas o ecossistema do empreendedor, ele é um ambiente formado pelos mais diversos stakeholders, e aí stakeholders vamos chamar de atores, né, do empreendedorismo, no qual a interconexão e extinção de hierarquia, a extinção no sentido do equilíbrio, do horizontal, para que nós tenhamos aí um dinamismo. E o ambiente que proporciona a interação de diferentes atores que inovam é o que nós chamamos do ecossistema de inovação. Então, o mesmo ele ocorre quando empresas de tecnologia, universidades, fundações, governo, sociedade se unem para favorecer o crescimento da inovação e colaborarem, né, umas com as outras. Então, eu gosto muito da definição do professor do Daniel Eisenberg, que ele é professor de Harvard, né? Ex-professor, na verdade, ele não está mais em Harvard, mas ele traz uma metodologia, né? Um método para que a gente consiga enxergar o ecossistema do empreendedor. E aí, o que eu trago para vocês aqui? Esse olhar a partir de alguns exemplos do que possibilita do que nós identificamos como essenciais no ecossistema do empreendedor. Então, entendam que o empreendedor ele está no centro. E para que ele consiga crescer, se desenvolver, entregar para a sociedade, ele precisa que tudo isso que está em volta, de fato, aconteça para que ele consiga performar, crescer, se desenvolver, empregar, pagar os seus impostos, pagar salários, gerar riqueza e, de fato, trazer o desenvolvimento local. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Quando a gente fala de política, nós estamos falando de leis que favoreçam o empreendedorismo, a inovação, o processo de desburocratização, de incentivo, é a facilidade, né? Infelizmente, ainda, quando a gente fala de legislação, nós somos muito leigos, né? Nós não temos o acesso no sentido de compreensão. Existem ferramentas, existem formas de tornar as leis cada vez mais acessíveis no sentido de nós conseguirmos chegar até elas e fazer a leitura, mas elas ainda são muito complexas no processo de compreensão. Então, o processo de desburocratização, de tradução, de oportunizar ao cidadão, nesse caso o empreendedor, a essa legislação, ele é essencial para a ativação do ecossistema do empreendedor. Nós temos o projeto do Sebrae, né, que está voltado a ambiente de negócio, a cidade empreendedora. A Mandaguari faz parte desse projeto e é um dos papéis do Sebrae, né? Fazer não só a tradução, mas oportunizar a sociedade, ao empreendedor, uma legislação prática, né? Uma legislação que ela tenha a desburocratização na prática. Então, a vertente política vem nesse sentido. Quando nós falamos de finanças, aí nós estamos falando de linhas de crédito, da educação financeira, e não só da linha de crédito, mas do acesso ao crédito. Então, não adianta nós termos linhas de crédito com altos juros, não adianta nós termos linhas de crédito que é inacessível, né? Que dependa de uma burocracia muito grande e o empreendedor não consiga acessar. Não adianta nós termos acesso ao crédito para o empreendedor recorrer só quando ele está com a corda no pescoço. Nós temos que entender que a educação financeira voltada ao acesso ao crédito é mostrar para o empreendedor que o crédito ele tem que ser visto como um dinheiro novo, como uma oportunidade de comprar um equipamento para que ele cresça, para que ele produza mais, né? É um dinheiro de fora que ele tem que vir não só para
tirar ele de uma situação de água no pescoço, mas para oportunizar o crescimento. Então, quando a gente fala do processo de trazer a finança dentro as finanças dentro do ecossistema, é a oportunidade de acesso e de educação. Também temos a vertente cultura. Aí nós estamos falando da educação empreendedora, de agendas. Aí quando eu falo de educação empreendedora, está voltado tanto para o aprendizado, né? Se eu aprendo desde cedo que o empreendedorismo é positivo, quando adulto eu não vou achar que empreender é loucura. Eu vou achar que empreender é oportunidade. Até hoje nós falamos, né? A gente ouve muito, nossa, ele é empresário, nossa, ele é um doido, né? Vai empreender dentro de todo esse ambiente. Se nós, desde cedo, nós mostrarmos para as nossas crianças, ou independente das séries e da idade, que o empreendedorismo ele é uma oportunidade, é lógico, nós precisamos de uma política que nos oportunize, né, um empreendedorismo de fato que dê condições para o empreendedor crescer. Gente, alguém está com o microfone aberto, deu um eco. Pronto, voltou. Então, essa agenda da cultura é da promoção mesmo, é mostrar que o empreendedorismo, ele de fato vem para contribuir. É compartilhamento de cases locais, de referência, é ter localmente pessoas que de fato fazem o empreendedorismo acontecer e mostrar para quem está estudando qual foi a trajetória percorrida por essa pessoa, né, o porquê que ela também tem a oportunidade de crescer e de se transformar e de oportunizar pelo empreendedorismo. Também tem a vertente de suporte, e o suporte são as infraestruturas, é poder recorrer ao sistema S, e aí tem quantos S's, né? É Senai, é Sesc, é Senac, é Sebrae, outros S's que estão aí para dar esse suporte, muitas vezes com muito subsídio, ou até gratuitamente, para que de fato o empreendedor consiga se desenvolver. É um grupo de investidores, né? De pessoas que têm sim condições e querem investir em novos negócios. Quando a gente fala de infraestrutura, não é só o parque tecnológico, não é só doar um terreno, mas é know-how mesmo, né? Você poder oportunizar um ambiente onde ele vai ter acesso a mentorias, onde ele vai poder conhecer mais sobre negócios e sobre essas oportunidades. Quando nós falamos de capital humano, são instituições de ensino, laboratórios de pesquisas, os próprios pesquisadores que querem trazer aquilo que ainda não foi observado, o desenvolvimento de projetos e de pesquisas para que, de fato, nós consigamos trazer a inovação. E algo que é muito importante, que nós temos discutido muito, é fazer com que a pesquisa, ela de fato chegue ao mercado, ela vire negócio. E aí é essencial que o ecossistema esteja estruturado para isso. E aí nós vamos, então, para a vertente de mercado, né? A vertente de mercado, a gente está falando de oportunidades de negócios, e aí a oportunidade de ter clientes, de ter parceiros, de poder surgir novos negócios a partir de empresas existentes, é poder ter espaços para networking, para rodada de negócios, para aproximar grandes players, contando o que eles fazem, para poder fazer com que as grandes empresas de Mandaguari, de Jandaia, da região, consumam de pequenas empresas locais, é fazer com que essa aproximação gere novos negócios, gere novas oportunidades. Então, quando a gente fala de ecossistema, eu gosto sempre de dar nome para o meu empreendedor, que é para quem está ali no centro, né? Eu gosto sempre de contar a história do João, né? O João, ele tem lá um mercado, ele tem um mercadinho de bairro, e aí chega ali na cidade um mercado de rede, e aí coitado do João, né? Se o João ele não tiver toda essa infraestrutura que o favoreça, logo, logo ele vai quebrar. E aí como ele pode contar com toda essa infraestrutura? Ele só vai contar com isso quando um grupo de pessoas como nós, que estamos aqui hoje conversando, sentar e pensar como nós vamos fazer para oportunizar para o seu João o desenvolvimento e, quiçá, o crescimento do seu mercado, independente da rede que está se formando aqui na nossa cidade. E aí nós temos o João, e aí eu peço para que vocês lembrem de outras pessoas. Quantas farmácias locais se perderam quando as redes se consolidaram? Quantos empreendimentos, quantas lojas fecharam, quando o e-commerce começou a se consolidar? E aí é muito difícil a gente falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu quero que a loja da Solange cresça, eu também quero comprar pela internet e ela não está lá. Então, como que a gente faz isso acontecer de uma forma que todo mundo se dê bem? E aí a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Oi?
Eu posso falar uma coisinha aqui rápido? Claro. Bem, como a maioria de vocês provavelmente acessam o YouTube, já sabe que até mesmo americano já está lançando a sua parte no mercado, né? Ou seja, aqui em Mandaguari, eu não sei se exatamente a americana já está até mesmo fazendo entregas. Ou Cidade Canção já está, outras redes também já estão. Então, literalmente, alguns mercearias mesmo estão passando por sérios problemas em questões financeiras. Isso, querendo ou não, vai atingir todo mundo porque literalmente já está atingindo. Sim. Valdir, muito obrigado pela sua contribuição, porque assim é muito bom a gente trazer essa discussão, principalmente em pequenas cidades. E aí eu falo com muita propriedade. Eu trabalhei muito tempo em Umuarama, e Umuarama sofria, né, muito com o Paraguai quando o dólar estava barato. E aí a gente começa a ver os impactos disso. E Mandaguari, Jandaia não é diferente, porque vocês estão no meio de dois grandes centros, né? Que é Londrina, Maringá. E aí, quando num primeiro momento, a gente começa a discutir território, né? Aí vem as estradas que ficam cada vez melhores. E aí depois isso extrapola, né? Não é Maringá e Londrina que impacta a economia local. A gente está falando do mundo. A gente está falando da China, né? Que pessoas, com certeza, pessoas da cidade de vocês consomem da China. Então, os nossos concorrentes, eles acabam se tornando concorrentes mundiais. E o comerciante local, o empreendedor local, ele não consegue se posicionar mundialmente, quiçá localmente. Então, e aí a gente começa um processo muito complexo de desestruturação do negócio, onde eu não posso deixar de vender fiado, porque o fiado é o que atrai o meu cliente. Mas o meu cliente tem cartão de crédito para comprar de outros locais, né? Para comprar pela internet, para comprar de outras cidades. E aí a inadimplência local ela aumenta, porque ele não vai deixar de pagar o cartão para pagar quem marcou no caderninho. E aí a gente começa um grande processo, um grande emaranhado de problemas locais, quando a gente fala de comércio principalmente, onde o impacto ele é muito grande. E para um comerciante local, a inadimplência impacta a ponto de ter que fechar as portas, diferente de um grande player, né? E aí um exemplo muito pontual de uma situação, quando a gente fala de comércio local, o que quebra, que faz quebrar toda uma estrutura comercial. Então, discutir sobre o ecossistema do empreendedor é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que vai muito além do contexto local, mas do impacto que um ecossistema bem estruturado pode causar numa região, num estado. E aí, a ideia da gente discutir isso e posteriormente conhecer um case é mostrar que uma cidade de 40 mil habitantes conseguiu toda uma transformação e se tornar aí uma referência nacional, e Mandaguari, Jandaia. E aí eu sou muito a favor do desenvolvimento regional, ele consegue posicionar toda uma localidade que pode entregar muito mais do que o mesmo. Então, essa discussão ela é uma discussão muito importante. E aí eu gosto de contar um case que aconteceu comigo, uma história que aconteceu comigo. Eu morei alguns anos em Umuarama, trabalhei no Sebrae de lá, e eu sempre tive o hábito de comprar pela internet, e eu precisava comprar uma mesa, e eu comprei uma mesa pelo site das lojas americanas, né? Lojas Americanas é um marketplace. E foi bem engraçado, porque chegou muito rápido, muito rápido. E aí eu falei, caraca, como que os caras, né, conseguiram me entregar tão rápido assim? Na minha cabeça, eu estava recebendo uma mesa que veio lá de São Paulo. E quando eu recebi a mesa, vi na nota fiscal, estava escrito Faboni, que era um cliente meu de Douradina. E aí eu falei, caraca, olha a oportunidade, né? E aí, muitas vezes, os empreendedores veem esses grandes marketplaces como concorrentes, e, na verdade, podem se tornar grandes aliados, né? Então, discutir o ecossistema é conseguir entender um novo olhar de quais são esses atores, quem são essas instituições e o que a gente precisa ativar para fazer as coisas acontecerem. E depois uma grande oportunidade para a gente criar uma agenda positiva para que nós consigamos fazer com que tudo isso funcione a favor do empreendedor. E aí, falar disso regionalmente nos dá muita força, porque nós estamos falando de instituições muito fortes. As instituições que estão aqui agora com a gente são instituições muito fortes, muito consolidadas, e que nos ajuda, sem dúvida, trazer todo um dinamismo e uma competência para fazer o ecossistema se desenvolver.
E aí eu vou convidá-los para uma segunda enquete. Vamos lá. Opa, voltar aqui, deixa eu interromper meu compartilhamento e vou soltar para vocês a minha segunda enquete. Só um minutinho. Vamos ver aqui, deu um probleminha. Não, entrou a enquete errada. Vamos para a próxima. Vamos lá. A próxima enquete é: você acredita que podemos ativar o ecossistema de inovação de Mandaguari e região? E aí, sejam bem sinceros, olhando para todos esses atores, para tudo que compõe um ecossistema, há condições da gente ativar? Sim. Sim, ótimo. Nós estamos, então, até agora 100%, 12, 11, 12, 13 votantes. Legal, então vamos lá. Então, pessoal, olha só. 13 pessoas votaram e colocaram aí, manifestaram que há condições de nós ativarmos o ecossistema. O primeiro passo a gente já deu. Primeiro passo, nós estamos aqui, né? Então, sem dúvidas, esse é esse start, né? Por isso que a gente está chamando esse movimento de start. O primeiro passo é fazer com que nós consigamos compreender que, numa visão geral, ele é muito simples, mas ele depende muito dos nossos esforços, de nós enxergarmos dentro de tudo aquilo que foi mostrado, de que forma que eu posso contribuir. Pode ser que eu, Letícia, institucionalmente, não consiga contribuir, mas eu tenho uma rede que pode me ajudar a trazer esse olhar, que pode contribuir para o desenvolvimento do ecossistema. Pode ser que o meu papel seja propor ações, pode ser que o meu papel seja propor ideias. E por isso desse convite, né? Por isso da importância da gente estar discutindo junto sobre esse nivelamento conceitual, no sentido de partirmos para uma ação. E aí eu trago para vocês uma estrutura do que nós precisamos ter aí para poder medir a maturidade de um ecossistema, né? E aí é muito interessante esse olhar. Isso aqui, gente, faz parte de um estudo da CERT. A CERT é de Florianópolis, é uma das instituições que discutem toda essa questão da inovação, do empreendedorismo, de ecossistemas, de dinamismo, e eles criaram essa ferramenta, né, onde eles acreditam que as vertentes, ambientes de inovação, programas e ações, toda essa questão das instituições, políticas públicas, capital e governança, são essenciais para que nós consigamos ativar o ecossistema de inovação. Por quê? Porque o ecossistema do empreendedor, ele já existe. Independente dele ser bom ou ruim, ele existe. Porque existem as instituições de suporte, existem os programas e instituições financeiras, existem políticas, existe o capital, existe o mercado. Nós não estamos discutindo se ele é bom ou ruim, mas ele existe, certo? Então, o nosso papel é fazer com que esse ecossistema do empreendedor ele seja um ecossistema do empreendedor favorável ao empreendedorismo, mas que nos dê condição de ativar o ecossistema de inovação. E aí nós estamos falando, vou fazer um recorte assim, bem direcionado para Mandaguari e Jandaia, de cidades que já contam com grandes empresas, que contam com ações voltadas à inovação, e que muitas vezes precisa de ações pontuais específicas para que nós consigamos atingir uma maturidade que nos dê a condição de um ecossistema de inovação. E aí esse estudo da CERT, ele traz, né, que desde que nós tenhamos essas vertentes, e dentro dos que nós chamamos de integrantes da vertentes, nós tenhamos ativos com graus de efetividade, de integração, nós conseguimos, então, ativar esse ecossistema de inovação. Então, como que eles enxergam isso? Existem processos de pré-incubação, existe incubadora, aceleradora, parque tecnológico, espaço maker, centro de inovação, co-work, programas e ações, protagonismo empresarial, talentos, inovações de fato, né, que são pesquisas que
são inovadoras e que têm acesso ao mercado, legislações de inovação, benefícios, órgãos públicos de inovação, investidores anjos, a venture capital, existem instituições de fomento, governança. Se existe, qual é o grau de efetividade e integração? E se não existe, aí nós precisamos considerar: a população consome em outras cidades, né, Londrina, Maringá. A Gabriele trouxe para nós, né, que ela participa de ações em Londrina. Então, olha que bacana. Às vezes, o município não precisa se despender em criar uma estrutura, mas se tiver uma lógica e parceria com municípios que contam com essa estrutura e conseguem absorver a demanda local, a gente já pode contar com algum grau de efetividade e integração. Então, muitas vezes, né, eu vejo muita coisa favorável com a questão da pandemia, porque a tecnologia, né, toda essa questão do digital veio, eu brinco como um tsunami, né, de uma vez, não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência, veio para nos mostrar que nós não precisamos ter tudo, mas nós temos condições de acessar tudo. E aí a oportunidade de nós enxergarmos, então, a partir desse painel, o que nós temos, o que não temos e o que nós conseguimos acessar a ponto de potencializarmos a inovação como algo presente no empreendedorismo local. E aí eu gostaria aqui de abrir o microfone e perguntar para vocês se vocês entendem o que são esses integrantes da vertente, se vocês entendem o que são essas vertentes, se vocês têm alguma dúvida nesse sentido, para a gente poder continuar a partir daqui. Vamos lá, gente. Não tem problema não saber. Ou se alguém quiser contribuir, fala, olha, aqui a gente conta com essa vertente, ela é efetiva ou ela precisa se desenvolver. Bom, Letícia, esse grau de efetividade, grau de integração, tal, aí é emitido uma nota. Isso. Né? Uhum. 0 a 10. Na verdade, a gente trabalha com escala de 0 a 3, tá? E aí, isso aí vai gerar o grau de maturidade e depois lá embaixo a gente consegue entender se essa maturidade ela é inicial, ela é parcial ou ela já é graduada, né? Então, ela tem aí alguns pesos que nos dá essa condição de avaliar. É óbvio que cada vertente dessa, ela retrata um peso, né? Então, por exemplo, políticas públicas, elas são essenciais, né? Então, o peso de uma política pública ela é maior do que um espaço maker, né? Por exemplo. Então, ele tem toda essa questão do peso que nos dá a condição de visualizar esse grau de maturidade e nos dá a condição de trazer um olhar do que é essencial nós desenvolvermos. Então, eu vou citar um exemplo aqui, sobre o espaço maker, né? O que é o espaço maker? É um ambiente de experimentação, né? Onde as pessoas conseguem prototipar algo, experimentar algo, realizar alguma oficina de criatividade. E muitas vezes, né, quando a gente discutia ecossistema de inovação há 3 anos atrás, né? Eu acho 3 anos muito recente, mas nós categorizávamos como algo que era essencial ter um espaço físico para isso. Hoje, agendas que utilizam metodologias ágeis de criação já são consideradas espaço maker. Por exemplo, nós contamos aqui, dentro do InoVup, com um grupo de agenda de criação e cocriação, que acontece em 5 agendas anuais, onde nós utilizamos de Miro, Jamboard, né, agendas de criação coletiva, para que pessoas, em geral, que tenham interesse em desenvolver, ou de criar ou cocriar, ter acesso a isso. Isso já é considerado um espaço maker. Então, eu não sei se aquilo que eu pensei encaixa um pouco no projeto, mas o que me veio na mente quando você falou de projetos, dentre outros. Eu pensei no ramo agrícola, porque aqui existem vários produtores independentes, e aquilo que me veio à mente é que eu tenho um amplo terreno aqui, né? Mas só que a gente não planta nada, e mesmo que a gente agora que teve tempo para cuidar de ter alguma coisa. Eu pensei até em fazer uma hortinha, mas não deu muito certo. Então, naquilo que me veio na mente, né? Horta em casa, onde produtores rurais iam, pegavam, ajudavam as pessoas a pegar e plantar mesmo dentro de casa, ou onde puderem,
Daí depois, quando já estivesse na época de colher, eles pegavam e retiravam o tanto que queriam. E aquilo que não ia usar, eles davam para os vendedores. E os vendedores vendiam e eles recebiam parte do lucro. Ou seja, foi essa ideia que eu tive, pelo menos agora, pensando na hora que você estava apresentando o projeto. Foi essa ideia rapidamente que eu tive. Então, imagina só isso acontecendo todas as cidades aqui em volta, em pequenas cidades. Provavelmente poderia até mesmo sobrar alimentos e talvez até aumentar a nossa escala para outras regiões. Eu não sei se com apenas essa ideia superficial iria para frente. Eu preciso de um grande desenvolvimento, um grande projeto, mas foi meio que isso que eu pensei na hora que você estava explicando. Valdir, olha que legal, eu vou usar o teu exemplo aqui. Olha que bacana, você tem uma ideia, você precisa começar a estruturar essa ideia, certo? Você precisa de apoio de instituições para poder validar se essa ideia de fato ela vai ser aceita pelo mercado ou não. E aí isso pode acontecer dentro do que nós chamamos de, deixa eu até colocar aqui dentro do processo de incubação. Então, aqui nós temos, por exemplo, a pré-incubadora. Existe alguma pré-incubadora em Jandaia, em Mandaguari, dentro das instituições de ensino, para poder te dar a oportunidade de validar essa estrutura que você está pensando? Existe uma incubadora, e a incubadora ela vem no sentido de vem aqui para dentro que nós vamos te dar condição de fazer isso rodar. Nós vamos investir nessa ideia com uma estrutura física, com um professor dedicando horas para isso, com um agricultor que está disposto a embarcar contigo nessa estrutura. Legal, deu certo, vocês testaram ali, prototiparam, validaram, o negócio começou a funcionar. Existe uma aceleradora para que de fato você ganhe escala para isso. Existe um parque tecnológico para você se instalar, e aí nós temos hoje já o novo modelo de parque tecnológico digital, né, onde ele te inclui dentro de um hall de empresas tecnológicas. Quando a gente fala da agricultura, né, nós podemos extrapolar o plantar, o produzir e o vender para uma plataforma que te oportunize estar num modelo escalável. E aí existem vários modelos, mas você pode propor um modelo que ainda não existe. Existe um centro de inovação para a gente poder trabalhar a questão da inovação em cima da tua ideia, trazer pessoas que já pensam nesse viés desconstruído da inovação, que pode te conectar com grandes empresas, com grandes cooperativas, para você tornar o seu negócio ainda maior. Existe algum coworking para você se instalar, para você estar ali dentro, conversando com outras pessoas e sem ter a necessidade de ter um grande escritório com alto custo, para você ter essa oportunidade de, a partir daquilo que você ganha, poder reinvestir ainda mais no teu negócio? Existem programas, projetos e ações para que você consiga ter mais oportunidade de desenvolver essa ideia na vertente de gestão, na própria vertente do agro, né? Se existe, onde é que está? Existem empresários do agro que já são referência, para você poder conversar com eles, para você, a partir do protagonismo deles, poder aprender. Então, se vocês entendem que a ideia do Valdir, ele precisa caminhar para poder crescer e se desenvolver. E quando a gente fala de ecossistema, é dar esta condição, é dar este ambiente dentro de condições para que ele consiga se desenvolver. E aí, cada passo desse oportuniza esse crescimento e esse desenvolvimento. Alguém gostaria de falar? Letícia, eu gostaria de falar. Vamos lá. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ângela. Assim, igual eu disse para você, né? Eu trabalho na educação e já fazem algum tempo que nós trabalhamos com a pedagogia empreendedora. Então, eu falo assim, a minha experiência é curta nessa área, porque eu sou coordenadora fazem 3 anos da educação integral e as escolas já vinham fazendo um trabalho relacionado ao empreendedorismo, né, nessa educação empreendedora. E existe uma escola aqui em Mandaguari que ela faz um trabalho muito bacana com a compostagem, né? E eu olhando esse trabalho, eu gostaria muito de ampliar esse trabalho nas outras instituições escolares. Por quê? Porque na educação integral, as crianças elas vão no período da manhã, né? Elas começam as aulas 8 horas da manhã e elas vão embora às 4 da tarde, né? Então, ali elas fazem as refeições delas e as atividades, certo? Tanto pedagógicas quanto as atividades
extras, né? Diversificadas. E o que acontece? Quando se iniciou esse trabalho com a compostagem, veio junto com a horta dentro da escola. E assim, nós tivemos resultado muito positivo com crianças, mesmo dando início a esse comportamento empreendedor, né, que foi muito bacana, mas algo que me chamou muita atenção foi assim, o professor muito envolvido nessas atividades e trazendo muitas ideias, né? Igual, por exemplo, nós temos sim um descarte de alimento, né? Igual na hora do almoço, que eu me preocupo muito, né? Eu falo, nossa, mas essa escola a gente sabe o fim, né? Para onde está indo isso e o quanto que é importante essa compostagem se transformando, né, em um adubo para estar ali junto do trabalho da professora, na horta onde as crianças manuseiam tudo isso. Então, eu acho o trabalho riquíssimo, esse trabalho. E eu gostaria muito de ampliar esse trabalho nas demais escolas, né? Eu já até conversei com a secretária da Educação e assim, eu tenho um projeto muito bacana de ampliar, só que não é uma coisa simples, que não cabe simplesmente a mim, é o que você está falando, né? Nós precisamos inovar, nós precisamos dessa inovação para que haja essa integridade entre todas essas diversidades que nós estamos aqui no grupo mesmo, porque ao mesmo tempo que eu acho bacana, eu acho difícil eu, como professora, estender esse projeto todo, né? Então, assim, não sei, seria um projeto que eu gostaria muito de colocar em prática, sabe? De vivenciar esse momento, porque para os alunos foi muito rico nessa escola. Sim. Então, eu gostaria muito de ampliar isso. Mas eu não sei até que ponto que a gente consegue fazer isso sozinho. Olha que legal. Até eu vou retomar assim, um pouquinho do que a gente já conversou, mas tanto o exemplo do Valdir quanto o seu, né? Que é um projeto institucional, ele não é um projeto empresarial, mas eles falam muito sobre a importância do ecossistema, né? Como eu apresentei lá no começo, nós dividimos de agora até novembro agendas para nós discutirmos o que nós precisamos de ativar, né, quando se trata de estrutura, para nós viabilizarmos o desenvolvimento do negócio do Valdir, para nós oportunizarmos o desenvolvimento de projetos institucionais em prol da sociedade. Então, é isso mesmo. Quando eu trago, né, esse painel de nível de maturidade, e depois a gente vai construir o painel, né, de Mandaguari e Jandaia, para entender como que a gente consegue fazer isso acontecer, é construir a base para que bons projetos aconteçam. E aí, Ângela, é muito legal nós entendermos que quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de um grupo, não é trabalhar sozinho, né? Porque sozinho é difícil mesmo. Você tem que vencer toda a tua agenda, né? Toda a tua programação. E aí é buscar quais são as empresas que trabalhariam num projeto desse. Quem da sociedade gostaria de encampar um projeto como esse? E extrapola as instituições, extrapola o empresariado e é a pessoa física mesmo. Será que não tem alguém que está aposentado que gostaria de tomar frente de um projeto desse e nós começarmos a incluí-lo dentro desse processo? Será que não tem pais de alunos que gostariam de fazer parte de um projeto como esse? Só que a gente consegue fazer esse processo de uma forma mais estruturada quando a gente começa a entender o que nós temos e o que nós não temos, para que nós consigamos dar força para o que nós não temos e que pode nos oportunizar o desenvolvimento. Então, muito legal ter um exemplo, né, de um negócio, de uma proposta empresarial e de um sonho de uma ideia institucional, para ver que nós temos condição de fazer ambas as situações acontecerem. E essa é uma agenda para isso. Para nós entendermos onde estamos e, no final, fecharmos com construirmos onde nós queremos chegar. Para que no ano que vem nós consigamos desenvolver projetos como esse. Para que quando o Valdir quiser colocar o projeto dele em prática, ele consiga sentar com um grande empresário para falar para ele, olha, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, deu errado, eu estou aqui para te apoiar. Para nós conseguirmos buscar em escolas que já fazem algo parecido com o que você quer fazer, conexão, aprendizado, para nós trazermos para dentro das escolas
escolas que você acha que é oportuno. Então, é muito legal, quando eu trago esse painel de nível de maturidade, ele está zerado, porque é isso mesmo, é um quadro em branco, é para a gente analisar, poxa, será que faz sentido ter essas vertentes? Para nós, de fato, seria essencial para que nós consigamos ter um ecossistema de inovação, já que o ecossistema empreendedor, ele já existe, nós precisamos melhorá-lo e oportunizar a inovação. E aí eu trago para vocês o que nos traz aí como um olhar, né? Que é o radar. Então, a partir do preenchimento daquelas vertentes, eu consigo enxergar no macro, né? Onde nós estamos e o que nós precisamos desenvolver em si, em prol de um ecossistema que, de fato, dê condições ao empreendedor. Gente, faz sentido para vocês essa nossa conversa? Sim, eu estou entendendo. Faz sentido? Que bom, Valdir. Eu gosto desse feedback, porque pode ser que, ao olhar para a nossa cidade, ao olhar para a nossa região, ao olhar para esse contexto, pode ser que, na visão de vocês, isso esteja estruturado, ou isso esteja totalmente longe de uma realidade. Mas o que eu trago para vocês é algo muito, muito, muito possível. Muito possível mesmo. De que é como trabalhar nossos projetos e tentar aplicar eles para que no futuro a gente já tenha um projeto prontos em mãos, ou pelo menos com já alguns resultados, para entregar ele para pessoas que estão querendo investir nesse projeto. Ou seja, para a gente vender essa ideia, vender esse projeto para mercadores, para empresas que queiram crescer no ramo. É uma das vertentes, Valdir. Eu acho que a professora Marlene ia fazer uma fala, professora? Sim. Você tem como voltar àquela tela anterior? Sim, claro. Isso. Então, por exemplo, observando aí, eu entendo como se fosse um quadro diagnóstico, é isso? Isso, esse é um painel, como eu disse, da Fundação CERT, né, onde eles dizem o seguinte: a partir do momento que eu tenho grau de efetividade e grau de integração dessas vertentes, eu tenho um ecossistema de inovação ativo. Tá, mas não necessariamente nessa ordem, elas podem estar em ordens diferentes. Não tem ordem aqui. Aqui é só mesmo, uma lista, né? São comum. Isso, então, porque aqui, por exemplo, em Mandaguari, nós percebemos que alguns existem, outros não, outras vertentes não, algumas precisam ser melhoradas, né? Olhando esse grau de efetividade e integração, eles teriam o mesmo peso? Ou pesos diferentes? Um teria mais não sei, mais pode tolerância. Pode ter pesos diferentes. Pode. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, tá? Eu posso ter lá na Fafimã uma incubadora que ela tem o grau de efetividade 3, mas ela é independente, ela não se envolve com prefeitura, com a UFPR, com as escolas locais, então o grau de integração é 0. Entendeu? Sim. Então, a junção de ambas as colunas nos dá um grau de maturidade, né? Na verdade, um resultado parcial que, somado a tudo, dá um grau de maturidade. Então, são vertentes distintas. Na verdade... Então, porque esse grau de maturidade, ele é vertical e horizontal, no caso. Sim, ele é vertical e horizontal. Então, o ponto bom dele é um encontro comum ali, quando as linhas se cruzam ou não? Não necessariamente. Eu posso ter um alto grau de efetividade e um baixo grau de integração, então eu não sou maduro. Porque para eu ser maduro, eu preciso ter efetividade e integração. Tá, daí você passando lá para aquele outro gráfico polar, você já começa a colocar pesos, é isso? Isso. Aí aqui dentro dessas pontuações, né? Ali ele sai no radar qual é o nível de maturidade do ecossistema. Até eu pedi desculpa, eu tinha comentado do professor Xavier que era de 0 a 3. Esse professor Xavier é de 0 a 5. O processo de segregação dele é ainda maior, porque ele entra num processo de avaliação dos detalhes, né? Que vai desde o não existe até no existe e tem alto grau de interação, alto grau de efetividade, conversão de negócios. Cada uma dessas integrantes, dessas vertentes, ele tem uma explicação para cada peso. Aqui eu estou trazendo um retrato geral para vocês, porque no nosso próximo encontro nós vamos conhecer o case de Santa Rita do Sapucaí. E eles vão trazer para vocês, na fala deles, muito sobre esses integrantes, sobre como eles interagem, se funcionam, se não funcionam. Então eu trouxe na apresentação de hoje esse retrato
para quando eles trouxerem esses elementos, nós sabermos do que se trata a fala deles quanto a um ecossistema de inovação efetivo. Tá, mas depois nós vamos abrir mais essa discussão e discutir item a item e avaliar se eles existem, se são efetivos, se há integração a partir da região de vocês. Tá, para eu considerar um ecossistema positivo, ele tem que ter um grau de interação mínimo de quanto, por exemplo? A partir do 3, ele já é considerado... Na verdade, assim, a partir do 1, a gente já começa a identificar se ele existe ou não existe, né? Se o ecossistema ele existe no sentido de estar ativado. Existem algumas participações, algumas vertentes participantes do ecossistema que me dá uma condição de discutir inovação. Tá? Então, a partir do 1, ele já traz isso, que é o que a gente chama de ecossistema inicial. Aí depois a gente tem todos os passos até chegar, né, num ecossistema extremamente maduro e desenvolvido. O ICTI, o que é mesmo? ICTI? São as instituições, né, de tecnologia e informação. E aí ele traz, por exemplo, quando a gente fala de talentos, né? Os talentos, existem pesquisadores, existem um mestrado, doutorado, o grau de inovação, né? Esses negócios, eles são de fato inovadores, conseguem conversão para o mercado. Tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal, quanto ao painel, para a gente poder caminhar? Podem trazer. Outra coisa também, Letícia, essa matriz, ela precisa de um estudo sistematizado para determiná-la ou ela pode ser a base de pesquisa experimental? Como pode ser determinada? Igual, por exemplo, nós estamos num grupo de pessoas, mas eu posso entender que tem, mas na realidade pode ser que não há. Não exista. Todo o levantamento ele é feito à base de comprovações, tá? Então, assim, existe pré-incubadora? Existe. Então, tá, a gente precisa de um link do site, a gente precisa de um documento que mostre que ela existe. No grau de efetividade, quantos projetos são incubados? A gente precisa de algum documento que comprove esse processo de incubação. Então, ele se baseia em evidências, em entrega de evidências. Certo. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém ia falar e sumiu. Eu ia falar. Vamos lá, Ronaldo. Assim, vamos supor, hoje, em Mandaguari, eu acho que tem bastante déficit na burocracia. Vamos supor ali que a gente fez tudo para a incubadora, deu o projeto adiante, está tudo certo. Porém, na hora de formalizar todas as documentações para abertura de empresa, essas coisas, vocês intermediam também ou aí tem que andar sozinho? Hoje, existe o Cidade Empreendedora, né? Que é um programa que o Sebrae atua juntamente com a Prefeitura nesse processo de desburocratização. Então, o que acontece? Quando a gente fala de ecossistema, ele é muito legal porque ele é um olhar de cima, né? Tudo tem que funcionar. Se a gente tiver alguma dessas vertentes tiver algum gargalo e a gente não conseguir ativar, quer dizer que o ecossistema em si ele não está completamente ativo. Então, essa discussão coletiva, e aí eu agradeço bastante a Prefeitura que está investindo nessa discussão, né? O Paulo está aqui com a gente, ela vem nesse sentido, né? Do grande grupo ter essa condição de discutir o que de fato é importante e traz essa efetividade que é necessário para que a partir de grupos de trabalho a gente consiga desenvolver isso. Então, por exemplo, toda essa nossa jornada que vai até novembro é para nos dar envergadura, musculatura, para nós construirmos uma agenda para o ano que vem. E aí pode ser que nós entendamos que essa agenda para o ano que vem ela vai ter uma prioridade, né? Onde nós vamos conseguir, a partir dessas prioridades, elencar quais são os projetos que a gente vai investir. Então, é nesse sentido. Sem dúvidas, quando a gente fala de legislação, a burocracia ela é muito grande. E aí eu não culpo só os municípios, né? A própria legislação nacional ela é muito complexa, né? E aí nós temos grandes avanços com
com a lei da micro e pequena empresa, que vem de 2006, revista em 2009, todo esse processo dos municípios buscarem o suporte, aí está o SEBRAE, que é um desses suportes no processo da desburocratização, muitas agendas, né, com a criação dos MEIs e da formalização e legalização de negócios, e aí Mandaguari faz parte aí de um grupo seleto de municípios que participa desse processo de desburocratização. E aí, sem dúvidas, tem muito a ser feito, muito do que já foi feito, e um grande gargalo, que eu vejo que é um gargalo geral, né? A nossa grande dificuldade em comunicar os grandes avanços. E aí a importância de um grupo como o nosso para estar discutindo o que é prioridade e para estar levando para a sociedade, que existem pessoas discutindo esse processo de ecossistema e de ativação de um ambiente para que o empreendedorismo seja real e inovador. Então, os encaminhamentos são nesse sentido. O Paulo levantou a mão. Secretário, fica à vontade. Isso, Letícia, só para assim, ajudar na compreensão, de claro aí, está bem claro que esse nível de maturidade vai passar pela cooperação, né? Não dá para desenvolver uma pré-incubadora se você não tiver uma sequência de ações à medida que ela vai se desenvolvendo, né? Nós temos que ir integrando tanto o poder público como as instituições de ensino, tanto como as instituições de crédito e também os empresários, né? Diz que aquele que sabe precisa, né? Quer dizer, eu preciso ouvir, eu preciso aprender, eu preciso fazer, eu preciso ensinar. Em algum momento entra o poder público. Para dizer rapidamente onde nós estamos, né? Mandaguari, com a vinda do programa Cidade Empreendedora, que, né, o SEBRAE é o nosso suporte, além da educação empreendedora ou a pedagogia empreendedora, nós também temos a sala do empreendedor, não é isso? Dentro lá da prefeitura, nós temos um espaço onde qualquer atividade que tenha necessidade pode buscar lá informação, consultoria, rodada de negócio, várias prestações de serviço com parceria do SEBRAE nós temos lá. Além disso, em algum momento você tira a sua ideia da mente e quer colocar ela na rua, não é? Precisa de crédito. Então, nós temos dentro da sala do empreendedor, nós também temos o agente de crédito. Nós já financiamos mais de 700 projetos de 2013 para cá, com mais de 8 milhões de investimento a juros extremamente subsidiado, né? O projeto não custa absolutamente nada, o município mantém um servidor, né, para cuidar dos MEI, né? Nós saímos de 300 e poucos MEI em 2013, hoje nós estamos com 1.800 MEI gerenciando esses negócios. E agora, com essa oportunidade aí, é justamente ajudar esses também 1.800 MEI a se desenvolverem cada vez mais, né? Então, temos suporte técnico, temos as aberturas rápidas de alvará de funcionamento, temos crédito quanto os empreendedores assim necessitarem. Muito bom, secretário. E é bem importante essa fala, Paulo, porque a gente entende, né, que nós temos uma caminhada muito longa ainda, quando a gente fala de legislação, e aí eu acredito muito que o nosso principal gargalo é nós termos um linguajar a ponto de compreendermos, né? Isso não é culpa dos municípios, né? Eu penso que a gente vai passar por esse processo de democratizar a compreensão da legislação, mas um avanço tremendo no que diz respeito à desburocratização nos últimos anos e essa oportunidade que as prefeituras têm nos dado de fazer trabalhos como esse, né? De chamar a sociedade para pensar junto, para construir junto e para, de fato, trazer o empreendedor para o centro, né? E entender o que ele precisa. Como que a gente pode ativar instituições, parceiros, empresas para promover um ambiente favorável. Então, é uma agenda muito positiva e eu saliento aí, agradeço mais uma vez a Prefeitura por, juntamente conosco, estar investindo nessa agenda que eu acredito muito. Então, como eu disse, já avançamos muito, temos muito a avançar, e aí eu fico muito contente em ver o nosso grupo aí de trabalho, um grupo bem complementar em prol dessa agenda. Mais alguma dúvida, gente, quanto às vertentes? Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que isso é apenas um retrato para a gente começar a entender o que a gente está falando de ativo dentro de um ecossistema.
tá? E aí vamos extrapolar a compreensão de espaços físicos, né? Mas entender que hoje o virtual também é algo essencial nesse processo. E tá aberto, se alguém tiver mais alguma contribuição. Então, vamos para frente. Então, o que acontece? A gente parte de um ecossistema desestruturado, no sentido do desestruturado é que não tem a convergência total de todos os ativos, para um ecossistema estruturado, onde eu sei a quem recorrer, onde eu sei quais são os programas existentes, onde eu sei de que forma que as instituições de ensino estão contribuindo, onde eu enxergo valor, e aí nós começamos a fazer um trabalho inverso. De muitas vezes parar de olhar para fora e atrair o que vem de fora e enxergar que é muito mais rico nós potencializarmos o que está dentro. E aí eu trago mais uma enquete. Vamos lá para mais uma enquete. Letícia. Oi. Aproveitando que você parou de compartilhar a tela, antes de voltar, eu acho que eu só queria fazer uma contribuição em relação a essa importância, né, do ecossistema, como você estava aí apresentando e falando, né? Eu sou de Jacarezinho, que é no Norte Pioneiro, né, do Paraná. Então, eu mudei para Jandaia por conta da universidade. E aqui em Jacarezinho, né, enquanto eu estava aqui, enquanto eu ainda era estudante do ensino médio, esse movimento que a gente está fazendo hoje, de estar criando a rede, criando o ecossistema, buscando desenvolver o ecossistema local, eu pude estar acompanhando, eu falo assim, sentindo ele na pele, né? Porque na época, assim como o Valdir apresentou ali uma ideia de um possível projeto para estar desenvolvendo, a Ângela também falou a questão, né, de uma escola que trabalha com um projeto e do impacto que isso acaba trazendo para os alunos, né? Na época eu tinha o meu projeto também, era um projeto dentro da instituição, e que depois de passar por uma trilha do Sebrae, passar tudo por um caminho, e com o ecossistema se desenvolvendo, né, foi que foram abrindo essas portas, né, para estar participando hoje da aceleradora, ter participado de outros programas de aceleração, e eu vejo que isso, assim, trouxe um impacto muito positivo na minha vida também, não só no sentido profissional, no sentido de ter a startup, mas no sentido enquanto estudante, enquanto pessoa também, né? Então, por isso que é muito legal a gente tá aqui trabalhando hoje, fazendo essa apresentação do ecossistema, né? Igual como foi o ponto ali que a Ângela falou, de estar visualizando isso para os estudantes, como que isso é benéfico, como que isso acaba mudando, de fato, não só a vida de uma pessoa, né? Mas o ecossistema, assim, como um todo, né? A cidade como um todo, enfim, traz um impacto muito grande. Nossa, sabe, Letícia, pode falar, Ângela. Só para me contribuir um pouquinho, né, da fala, né, da minha amiga aí, que eu não esqueci o nome dela agora. Foi muito interessante esse projeto, né, que está sendo desenvolvido nas escolas, porque assim teve uma fala muito rica de uma professora que realmente eu acho que o melhor empreendedorismo é quando a gente pode investir no ser humano, né? E lá na educação a gente vê muito isso de perto, né? E justamente com as crianças. Então, assim, além da gente pensar em toda a questão do ecossistema mesmo, né? A gente está trabalhando a questão do empreendedorismo em várias visões. Eu falo assim, nós tivemos um ponto muito positivo, que foi a valorização do ser. Então, as crianças, aqueles alunos que apresentavam muita dificuldade, né, relacionada ao comportamento, à disciplina. Então, eram os alunos destaque nessas atividades da pedagogia empreendedora, né? Então, eu falei assim, é um ponto muito, muito chave, muito importante. Então, por isso que eu falei, meu Deus, a gente precisa ampliar, a educação precisa, né, tá ampliando essas possibilidades, né, dentro da instituição escolar, né? Lógico que o nosso foco é o pedagógico, lógico que o nosso foco é o conhecimento científico, né?
é o trabalho essencial nosso, mas eu falo assim, esses caminhos por onde a gente vai percorrendo contribuem muito nesse sentido, né? Então, enriquece muito o nosso trabalho e a gente podendo contribuir ainda para essa formação do cidadão, né? Sem dúvidas, Então, foi muito Ângela. rico esse ano. Eu ouvi esses depoimentos desses professores de alunos com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de disciplina, né, com algum laudo médico, que eram os alunos que se destacavam nessa modalidade. A gente chama de oficina porque é tempo integral, né? Então, a criança faz o pedagógico no período, no outro período ela fica nas oficinas, né? Que são as atividades alternativas. E foi muito, muito bacana isso. Eu falei, nossa, então na minha perspectiva e com a minha experiência, eu falo assim, era algo que tinha que expandir. Só que é o que eu falei para você, então a gente precisa realmente dessa integração mesmo. Isso. Né? Essa porque questão quem é a gente sozinha, né? A educação empreendedora, ela é essencial, é o maior peso quando a gente fala de ecossistema, o maior peso é a transformação da cultura, né? E não tem como você transformar uma cultura em 5 dias, em 1 ano, quiçá 3 anos, né? Ele é um processo e assim, a gente poder trazer essa temática, é por isso que o Sebrae trabalha desde as séries iniciais, é a nossa oportunidade de transformar a partir da vivência, né? Eu tive a oportunidade, a minha mãe é professora, na verdade sou de uma família de professores, e estudei numa periferia, minha mãe dava aula numa periferia, e só tinham alunos terríveis, e eu tinha que estudar lá porque minha mãe morava em cidade grande, não podia me levar para outra escola, e eu ia com ela para lá. A gente tinha acabado de sair de uma cidade de 10 mil habitantes para morar em Curitiba, então minha mãe falava, não, você vai comigo, que daí você entra na escola comigo, sai da escola comigo. E, num primeiro momento, aquele receio, né? Poxa, uma escola de periferia, e era ensino por projetos. Então, você estudava matemática na horta. Então, nós vamos lá, vamos colher o alface, vamos pesar, vamos medir, E era o ensino por projetos voltado para a prática empreendedora. Era uma escola experimental na periferia de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná. E foi muito interessante poder vivenciar. Eu fiquei 4 anos nessa escola. O quanto a modalidade de ensino voltado para o empreendedorismo contempla todo o conteúdo previsto, né, pelo MEC, o que tem que ser cumprido, mas traz esse olhar do fazer, do oportunizar para o aluno ser o protagonista. E é essencial o protagonismo quando a gente fala de desenvolvimento. É essencial colocar a mão na massa, né? Por isso dessas nossas 2 frentes, do start, que é trazer essa reflexão, é entender a base, né? Entender o que nós precisamos oportunizar e, ao mesmo tempo, a experimentação, que é colocar o pessoal para pôr esse projeto, a mão na massa, e mostrar para ele como faz, e conectar, e mostrar para ele que existem várias formas dele se tornar protagonista, não só da vida dele, mas da realidade local, né? Então, é muito legal termos, né, o olhar da Gabriele, aí ela como aluna, como quem já pôde participar, existe o Gênios, né, que é um programa que tem em Jacarezinho, que também o Sebrae puxa esse movimento. Existe, né, essa frente de educação empreendedora, mas existe essa necessidade de nós nos reunirmos, né, diferentes pessoas, de diferentes instituições, de diferentes movimentos, para discutir toda essa estrutura que a gente precisa. Não tem como a gente construir, né, só as paredes e colocar algo dentro, né, sem acabamento, e querer que quem está ali dentro dessa estrutura muito mal construída se desenvolva, né? A gente precisa, de fato, trazer a cor, trazer o calor, trazer o diálogo, trazer a infraestrutura para que o desenvolvimento aconteça. Então, muito legal, assim, ouvir a contribuição de vocês e sem dúvidas, é algo que soma, né? Soma para que a gente consiga desenvolver o ecossistema. Mais alguém tem alguma contribuição antes de eu soltar a próxima enquete? Então, vamos lá. Próxima enquete. Deixa eu puxar aqui. E aí a pergunta é se você acredita, né? E está disposto a construir um legado em prol da região. E aí é um legado por quê?
vou trazer a fala da Gabriele e da Ângela, porque é aquele sonho que talvez, né, você tem vontade de fazer e ainda não teve oportunidade, ou é aquela vontade de contribuir de alguma forma que vocês nem sabem como pode contribuir. E aí eu solto a minha enquete para vocês. Você acredita e está disposto a construir um legado em prol da região? Gente, não tem problema. Quem acha que não é momento, que talvez essa conversa não é uma conversa que possa evoluir, não tem problema, né? É o momento que a gente se encontra, né? E aí, olha que bacana, olha os resultados. Que legal. Mais 10 segundos. Gente, bacana. Olha, dos 16 participantes, 11 disseram que sim, que estão aí dispostos e acreditam num movimento como esse. Isso é muito, muito bom ter essa confirmação de vocês, porque de fato a gente acredita nesse movimento. E aí eu vou voltar a compartilhar a minha tela aqui para a gente já ir para o fechamento, porque eu vou cumprir aí o combinado do horário. Então vamos lá. Oi? Não, só fazer um comentário bem rapidinho, né? Eu votei sim, né? Você acredita, em prol da região. Eu acho que o exemplo da Ângela, né? Da Gabriele, assim, da valorização, da autoestima que isso traz para o aluno, né? Independente, lógico que se tiver o sucesso do empreendedorismo, tal, né? Da evolução, mas é que a gente às vezes não tem noção da carência de uma criança, né? E como que um projeto desse passa isso para ela, passa assim, eu existo, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu não sou uma nulidade, né? Eu tenho um valor. Então, por isso que eu acho que eu tenho meu voto aí foi em favor do sim, né? Acreditando nisso, acreditando nessa valorização do ser, né? Nesse trabalho com a valorização da autoestima da criança, né? Principalmente da criança carente, né? Daquela criança que não tem condições, né? E o exemplo, né, das duas aí, a Ângela e a Gabriele, é fantástico, né? Eu acho que isso é um grande incentivo para a gente tocar o projeto, né, para construir esse legado, né? Fantástico, professor Xavier, é isso mesmo. É a partir do momento, né, que o indivíduo ele se reconhece além do que ele se conheceu até agora, né? Ele se reconhece como alguém que pode fazer a diferença, que pode transformar a sua própria realidade. Né? Exatamente. Eu tenho um projeto que eu participei muito interessante de um lixão, onde nós trabalhamos a fotografia. E a Caixa Econômica foi um dos patrocinadores, nós fizemos uma exposição dentro da Caixa, e foi a primeira vez que a criança saiu desse aterro para ir para o centro da cidade. E Christian, o nome desse menino, ele falou, um dia eu vou trabalhar na Caixa Econômica. E ele chegou na casa da mãe dele, a mãe dele ligou para nós lá do projeto, falou, olha, o que vocês fizeram com meu filho? Ele chegou aqui falando baboseira, não quer mais morar aqui em casa, não sei o que. Ela ficou toda brava, né? E aí nós voltamos lá na comunidade, conversamos com ele. Christian, mas o que aconteceu? Ele falou, não, tia, eu não quero sair daqui agora. Eu só falei para minha mãe que eu vou ter que trabalhar um pouco menos, que eu não posso mais faltar na escola. E foi, né? Passaram-se alguns anos, eu recebi notícias do Christian que ele estava no menor aprendiz, trabalhando dentro da Caixa Econômica. Então, tudo é uma questão de oportunidade, né? Às vezes, o tão pouco que a gente pode contribuir transforma, né, toda a realidade, toda a história do ser, né? E essa questão da cultura é essencial, é um passo que não tem volta. A partir do momento que você ensina para a criança que há oportunidade, que há outro caminho e que muito depende do esforço dela e do interesse dela, sem dúvidas o resultado ele é muito positivo. Muito bacana poder assim, enxergar, né, que vocês de fato entendem e querem de certa forma, contribuir para esse desenvolvimento. E a partir disso, nós temos uma agenda no dia 5/10. Nós
nós tínhamos combinado inicialmente dos encontros serem à noite, mas como é uma visita técnica virtual e nós dependemos das agendas dos parceiros, ela acontecerá de manhã, às 8 horas da manhã. Tá? Então, a segunda-feira que vem, às 8 horas da manhã, nós vamos conhecer mais sobre o case de Santa Rita do Sapucaí, que é uma potência tecnológica que fica ali no sul de Minas. É um município em torno de 40 mil habitantes, que tem aí, eu trouxe para vocês um retrato de uma das matérias que eu encontrei. Eu já tive a oportunidade de estar lá, de conhecer. Então, é um município que conta com 2 faculdades, 3 escolas técnicas, 3 centros de pesquisa e desenvolvimento, um laboratório de prototipagem. Conta também com 153 indústrias tecnológicas, 3 incubadoras, 14 mil empregos gerados, 13,7 mil produtos disponíveis no mercado. Os principais setores, né, são os eletroeletrônicos, telecomunicações, segurança, eletrônica, informática, radiodifusão e eletromédicos. Para vocês terem uma ideia, grandes empresas multinacionais investem em salas experimentais para que os alunos coloquem a mão na massa ali e ajudem a desenvolver novos produtos. Tem um faturamento aí de o faturamento, né, dessa matéria que eu trouxe é de 3 bilhões em 2014, principalmente no que retrata em automação industrial, predial e comercial, tecnologia da informação, insumos e equipamentos de construção civil. Então, não percam a oportunidade. Eu vou fazer aí um apelo para que vocês estejam conosco, porque os nossos parceiros de lá toparam essa agenda, terão aí todo esse momento para poder compartilhar o que eles têm lá, abrirão para perguntas, para interação, e sem dúvidas uma grande oportunidade para assim que o presencial voltar, nós irmos até lá, ver mesmo de perto como eles fazem acontecer. Eu vou compartilhar depois do nosso grupo a nossa apresentação e vou mandar um link para vocês assistirem aí uma prévia, um videozinho resumido com mais informações sobre Santa Rita. E aí eu vou trazer agora mais 2 enquetes para a gente poder ir para a finalização do nosso encontro. Meu mouse aqui tá de sacanagem comigo. Vamos lá. Só falar para o Paulo Conte que eu agradeço o convite do jantar aí, viu, Paulo? Ah, vai ter jantar? Calma aí, que eu vou abrir a próxima enquete. Então, vamos lá. Eu gostaria de perguntar para vocês se esse encontro oportunizou algum aprendizado para vocês. Sejam bem sinceros, não tem nome, né? Só para nós termos aí uma régua de tudo que foi compartilhado, se ficou claro. Bacana, pessoal. Fico bem contente. A ideia era trazer algo a ponto da gente poder abrir mesmo, conversar, discutir, para que nós consigamos, então, juntos, né, a partir desse nivelamento proposto, irmos para um aprendizado na nossa visita de segunda-feira que vem. E a nossa, né, a última enquete. Durante o nosso encontro, você pensou em alguém que precisa fazer parte desse grupo? Vocês lembraram de alguém que falaram, puxa, esse cara tem que estar aqui, essa mulher tem que estar aqui para contribuir de alguma forma? Ah, ó que legal. Cerrei aqui a enquete. Olha, gente, 9 pessoas, 75% diz que lembrou de alguém. Então, vamos lá, vou soltar um desafio, então, nas mãos de vocês. Eu vou compartilhar com vocês o link da nossa próxima reunião na sexta-feira à tarde. E aí vocês podem convidar pessoas para, juntamente conosco, conhecer o case de Santa Rita do Sapucaí, para que nós possamos, de fato, trazer um olhar prático. O que eles fazem para que o ecossistema deles estejam ativos? Que tipo de parceiros eles têm? Que tipo de espaços eles têm? Como eles investem nisso? Vocês vão ver que eles conseguiram trazer muita coisa de fora. Eu tive a oportunidade de conhecer uma escola técnica deles
onde os laboratórios são patrocinados por empresas. As empresas vão lá, instalam seus equipamentos para os alunos testarem. E não tem custo nenhum para essa escola técnica. Então, eles têm lá políticas específicas, políticas locais. Toda a movimentação, quando se trata de empresas inovadoras da cidade, de uma cidade de 40 mil habitantes, são superiores a uma cidade vizinha de 120 mil habitantes. Eles têm hoje um índice de empreendedorismo tão alto que eles precisam trazer pessoas de cidades vizinhas para trabalhar, eles precisam exportar mão de obra, porque o pessoal que mora lá são muito empreendedores, tem assim, o número de CNPJ por habitante é altíssimo, e aí eles brincaram numa das minhas visitas lá, que o problema deles, na verdade, é ter mão de obra, né? Eles estão formando tantos empreendedores que o problema é o contrário, né? Não falta emprego. E uma outra coisa que é muito interessante, né? Um dos índices de avaliação de efetividade de um ecossistema inovador é o grau de atratividade. Podemos trazer duas análises quando se trata de grau de atratividade. O grau de atratividade intelectual, e aí são pessoas que buscam vir para estudar e se desenvolver, e aí extrapola a graduação, né, mestrado, pós, doutorado. E o outro grau de atratividade é para investidores, e é altíssimo o grau de atratividade de Santa Rita do Sapucaí. Então, eu conto com a participação de vocês, compartilhem o link para que outras pessoas tenham a oportunidade de participar. Já vou trazer para vocês que a nossa agenda começa às 8 horas da manhã, e aí eu vou trazer para vocês o que é bacana a gente trazer o nosso olhar para a visita, e às 8h15 os nossos parceiros de Santa Rita conectam para a gente começar então a apresentação e posteriormente abrirmos para uma agenda de interação ali, para que eles tragam para a gente algumas respostas para as nossas dúvidas. Combinado? Tudo certo? Para quem está com a câmera aberta, um joinha aí só para ver se... Oi, gente, vocês me ouvem? Oi, oi, oi. Não deve ter travado. Oi, eu voltei. Eu acho que travou. Normal. Pois é, esse negócio de internet, depois da chuva de ontem, vou contar para vocês que hoje eu achei que não ia nem dar para trabalhar. A gente ficou sem internet aqui ontem o dia inteiro. Mas, gente, é isso. Foi bacana, tá tudo certo. Podemos encerrar com algum aprendizado adquirido e com a compreensão da nossa proposta? Sim, Letícia, só confirma para mim. Na sexta-feira, o próximo encontro, você falou na sexta de manhã, depois falou... Não, o nosso próximo encontro do Start Novup vai ser na segunda-feira, às 8 da manhã. Na sexta eu vou... Isso, na sexta eu vou mandar o link e aí vocês podem compartilhar com outras pessoas que vocês acham que tem que estar com a gente nessa visita técnica, tá? E eu já vou... Isso. E aí, na sexta-feira, a gente encerra as inscrições dos times que vão estar com a gente no Innovup Beginners, tá? Então, pessoal, eu vou compartilhar. Isso, até meio-dia as inscrições. Até meio-dia as inscrições. Eu vou compartilhar lá no grupo agora o material de hoje. No material de hoje vai ter o link para os times se inscreverem. Então, agora que vocês conheceram a proposta, o Valdir aí, ó, com essa ideia do agro, Valdir, escreve a sua ideia aí, monta um time para estar com a gente, tá? A Gabriele também aí monta um time, os acadêmicos, os alunos que estão com a gente, aproveitem da metodologia e eu fico à disposição, pessoal, tem meu contato lá no grupo, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo, sem dúvidas nós vamos encerrar o ano com um grupo de negócios aí prestes a sair do forno e com uma estrutura de ecossistema de inovação capaz de dar condição para esses negócios performarem, tá bom? Letícia. Pode falar, Simão. Só falar para o pessoal aí que ainda não faz parte, né? Se quiser participar do nosso grupo da Rede Innovup, né? Onde essas informações elas transitam, né? Então ou disponibiliza o seu número. Aqui tem várias pessoas que são lá de parte, o professor Xavier, o Paulo, eu, a Letícia. Tem várias pessoas que têm o contato, tá, gente? Se vocês quiserem fazer parte, basta você disponibilizar o número, tá certo? E a gente inclui você lá no grupo do WhatsApp, lá que normalmente
a gente tem aí tem compartilhado as informações lá, né? Então é só para e aí eu acho importante, né? E aí acho que o pessoal mais de Mandaguari, Paulo, o professor Ivan aí que estavam lá na frente aí, sempre insistindo aí com nossos colegas aí da associação comercial, dos grandes empresários, das cooperativas, né? Só um pouquinho. Só um momentinho só, Simão. Até por conta disso, aquele vídeo que você fez, né, a Letícia, achei que ficou muito legal, mas eu acho que só assim, faltou colocar a informação de o que vai ser o Inovap Beginners aí, né? Só colocar a data, a inscrição, como uma coisa assim, bem rapidinho, né? Para a gente mandar para a associação comercial mesmo, como está pensando, não é, né, Paulo? Associação comercial e outras entidades aí, outras empresas, já com essa informação também no vídeo ali, né? Então, professor Xavier, porque na verdade aquele vídeo acompanha aquele outro, como que fala? Não é um panfleto, a inscrição. Né? A inscrição, né? Não, é um panfletinho da live, entendeu? Então você coloca um do lado do outro, daí faz sentido, né? Então foi pensado nesse sentido, entende? A Letícia, ela criou lá chamando para a live, você coloca aquilo e logo em seguida você coloca o vídeo, né? Eu vou compartilhar lá no grupo, professor Simão, novamente, professor Xavier, e aí a gente faz o disparo. Só para pontuar, nós estamos com grupos distintos, tá? Existe um grupo do Movimento Inovup, que é um grupo muito bacana, que lá a gente está compartilhando várias agendas, eventos, todos os movimentos, tudo que está acontecendo. E aí, se vocês autorizarem, quem está aí do lado, é muito legal estar lá, tem gente de Jandaia, de Mandaguari, tá muito legal o grupo, que é uma agenda aberta do Movimento Inovup. E nós estamos com o grupo do Start Inovup, que é esse grupo onde nós vamos compartilhar os slides de hoje, os contatos da visita técnica do próximo encontro, os links dos nossos encontros. E aí ele é um grupo que ele só vai ficar existente durante a nossa jornada. Quando a jornada acabar, quem não estiver ainda no Movimento Inovup, a gente transita todo mundo para lá, porque se a gente ficar compartilhando tudo no grupo maior, tem gente que não entende o que está sendo compartilhado lá e acaba demandando muito a gente no inbox, né, separadamente. Então, nós criamos essa agenda para isso. Nada impede de vocês compartilharem o que está lá com outras pessoas, tá? É só mesmo uma questão de contexto, para as pessoas entenderem o que a gente está falando e nós conseguimos aproveitar mais essa agenda, ok? Mas existe sim esse grupo do movimento, do Inovup, muito bacana o grupo. Eu acho que vale a pena todo mundo estar lá dentro e acompanhar, né? Independente de quem está nessas agendas das jornadas ou não, o que todos aí têm pensado para desenvolver esse movimento que é tão importante. Mais alguma consideração, professor Simão? Não, só para falar para o professor Xavier, a gente faz normalmente vídeo de 1 minuto, entende? Não, se passar de 1 minuto, você fica muito complicado para compartilhar, entende? Então, aquele já passou. Isso, assim, não, eu entendo, professor Simão, mas assim, como a gente vai assim, replicar essa informação, né, acho que seria interessante se tivesse tal dia, faça inscrição, tal, né, ficou muito bom, tanto o seu, Simão, da Letícia. Assim, só por essa... Acho que só faltou essa informação só. É que talvez tem que fazer outros, né? Talvez você não faz um só, tem que fazer 2 ou 3 para passar todas as informações, que não há tempo. E aí, por fim, eu acho, Letícia, primeiro, parabenizar você aí pela condução, tá certo? Eu acho que foi muito boa, tá? Eu acho que o Sebrae aí, em parceria com a prefeitura, e nós estamos ajudando nesse momento, né? É um bom caminho, tá? Eu acho que eu volto aí, a gente precisa ter essa interação aí com a comunidade aí nos seus mais vários setores. Eu acho que nós temos aí, já temos uma parte do ensino bem pesada aí, pode melhorar porque tem mais colégios, né? E aí essa outra parte aí da parte mais do comércio e da indústria, que claro que tudo que é novo, às vezes a pessoa demora um pouquinho para ficar desconfiado, né? Será que eu vou? Porque já foi talvez uma vez e não deu certo. Porque é um tempo, né? É um tempo que a gente está dispondo que talvez a pessoa não queira. Mas eu acho que o trabalho vai dar certo, tá? E eu acho que uma primeira proposta, já ligando lá com a lei municipal lá, que o Paulo
pelo menos chegou num dos grupos lá, ele já enviou, tá certo? Eu acho que a questão da governança, que pode ser junto com o conselho aí de inovação, tá certo? Eu acho que talvez seja uma das primeiras coisas a se pensarem, né? Então, já propondo, já pulando algumas escadinhas, né, Letícia? Mas eu acho que eu acho que esse conselho e a governança, porque é isso que vão dar o ritmo das ações aí. Bom, acho que era isso. Eu agradeço, Letícia, novamente. Agradeço a todos que participaram aí. Letícia, muito obrigado. Eu acho importante também, como nós estamos já no fim do mandato aí do prefeito Batistão, né? E para dar continuidade ao projeto, né, eu acho que seria até interessante numa oportunidade aí conversar chamar os candidatos aí, né? E falar da importância do interesse nosso, né? De ter esse apoio também do município, de continuar tendo o apoio do município para tocar o projeto aí, que assim, que eu acho que é um projeto assim muito interessante, né? E tem muito para crescer, né? Tem muito para crescer mesmo. Sem dúvidas, professor. É uma agenda que eu acho que ela é total pertinente e que fortalece ainda mais, né, o movimento InovaUp, toda essa rede que está sendo construída. Eu penso que é algo que a gente pode sim trazer em uma das nossas agendas como prioritária, é a gente criar aí um processo de fazer uma carta mesmo de intenção de continuidade. Existem vários instrumentos de assinaturas digitais aí que dá para a gente não precisar estar presencialmente e encaminhar para todos os candidatos aí com essa intenção bem clara de continuidade e traz muita veracidade para o movimento, porque é um movimento que ele agrega vários tipos de interesse, né, e que extrapola muitos interesses políticos, mas é um interesse coletivo. Então, dá sim para a gente puxar essa discussão em uma das nossas agendas. Eu gostaria de passar para o secretário, Paulo, se você puder encerrar para nós, fica à vontade. Agradecer imensamente você, parabenizar, obviamente, já tínhamos certeza do sucesso com a sua presença, além de artista, né? Também muita competência nos assuntos, Letícia, e temos certeza que você aí junto com o Sebrae à frente desse projeto, nós vamos colher muito resultado. Também da Universidade Federal, e na pessoa do Simão e toda a estrutura da Universidade Federal, muito importante, necessário, a academia está junto nesse projeto, né? A FAFIMAN, na pessoa do professor Xavier, penso que estamos bem encaminhados aí também, a Marilene do Colégio Vera Cruz, também, Colégio Estadual Vera Cruz, importantíssima presença nessa parceria, com certeza teremos que encostar as outras instituições de ensino do município, sejam públicas, sejam privadas, não só do município, também como da região, né? Não podemos deixar nós estamos falando de educação, precisamos encostar todas e convidar e insistir para que eles possam estar junto conosco nesse projeto que eu tenho certeza que ele é de sucesso. Aí só para complementar ou colaborar com o professor Simão, professor, além da lei que nós aprovamos no começo desse ano, né, que vai propor lá a investimento na área de tecnologia, a gente já mandou também uma adequação orçamentária para a LOA do ano que vem, já abrindo recurso já do orçamento municipal para esse projeto, além do conselho, que, como você citou, a gente está já elaborando aí os nomes, né, que vai compor o conselho conforme a lei lá orienta, porque também precisa da legislação acompanhando esse processo. Em algum momento nós vamos precisar dela, né? Parabéns. E os participantes, né, Letícia? Muito importante os participantes. E assim, diz que aquilo que é bom para a gente precisa levar para os outros, né? Ninguém cresce sozinho e seria muito pobre da nossa parte se nós não olhasse outras pessoas que pudessem estar também aproveitando desse conteúdo e abrindo espaço para que eles possam também se desenvolver e crescer, né? Seja eles acadêmicos, seja eles de outras instituições aí de ensino médio e etc., não é? Mas também dos empreendedores, né? Dos empresários, né? Mandaguari, Jandaia, tem muitos empresários, agora nós precisamos transformar ou melhorar esses empresários, trazer para eles formação e informação para que eles possam se transformar em empreendedores. Muito obrigada, secretário.
sem dúvidas, uma oportunidade ímpar para nós nos tornarmos os protagonistas, né, da construção dessa história e deixarmos aí um legado a partir daquilo que a gente tem a entregar para a sociedade. Eu agradeço a todos, espero que tenha valido cada momento que a gente esteve junto aqui, fico à disposição, já vou compartilhar lá no grupo o material do nosso encontro, e qualquer dúvida, por favor, fiquem aí tranquilos em compartilhar, em contribuir. O processo de construção não tem verdades, tem construção coletiva, tem todo esse compartilhamento dos conhecimentos e experiências de cada um para que a gente chegue aí num coeficiente que de fato seja a favor da transformação. Uma boa noite a todos e muito obrigada, viu? Um abraço. Até mais, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Até mais. Tchau.